Nossa santa paz do Senhor, amém? Amém. Mais forte, quero saudar os santos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero dizer que estou feliz em estar aqui com os irmãos, porque muitos gostariam, irmãos, de estar num culto igual ao culto dessa noite, mas eu sei que estão aqui aquelas pessoas a qual o Senhor escolheu. Não será diferente no grande dia do Senhor. Não vai estar uma multidão, não vão estar as pessoas famosas do mundo, não estarão as celebridades, não estarão as representações políticas, mas estarão ali um povo que é separado do Senhor, um povo que adora o Senhor a tempo e a fora de tempo, um povo que adora o Senhor no culto de domingo, no culto de quarta, com chuva, sem chuva, com sol, com calor. Esse povo é o verdadeiro adorador que o Senhor está à procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu quero ler com os irmãos no livro de João 19, versículo 34, para nós meditarmos rapidamente, porque eu não quero tomar o tempo precioso, mas agradeço a Deus pela vida do presbítero geral, um grande amigo ao qual o Senhor me concedeu, pela vida do Gabriel, pela vida da irmã Clemência, pela vida da irmã Ana Maria, que não se encontra, mas tem sido uma mãe para mim ali dentro daquele hospital, pela vida da irmã Patrícia, pela vida do pastor Juraci, pela vida de cada irmão que se encontra e que não se encontra nessa noite. Os irmãos que foram encontrando, coloquem-se de pé. Livro de João, Evangelho de João 19, 34. Pode abaixar só um pouquinho o fundo para me ler. Deus seja louvado. No versículo 34 diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar glorificando o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus morreu, a maioria dos discípulos, das pessoas, dos seguidores, dos simpatizantes perderam a esperança, porque o Senhor estava crucificado naquela cruz, e eles imaginavam que com a morte de Jesus, tudo aquilo que tinha sido começado teria um ponto final. Mas na verdade a morte do Senhor encerrou uma época e começou uma época melhor ainda, que a era da graça. Quando o Senhor morreu e no sepulcro diz que ao terceiro dia a morte não pôde o segurar, porque desceu à mansão dos infernos, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno e ressurgiu. Sabemos que Maria Madalena e os outros irmãos foram ao sepulcro ao terceiro dia procurar o Senhor. E na porta do sepulcro diz que viu um varão vestido de branco, e ele perguntou: a quem vós procurais aqui? Maria Madalena, chorando, falou: procure meu Senhor, me diga onde o colocaram. E diz que aquele varão então respondeu: porque procura entre os mortos aquele que vive. E ela viu então que era a voz de Jesus. Pode aumentar um pouquinho o fundo. Ela reconheceu que era o Senhor. Ela viu então que não havia acabado a esperança. Nós sabemos que o soldado então enfiou a lança e saiu sangue e água. Nós sabemos que no Antigo Testamento todo que pecava deveria morrer, porque o seu sangue deveria pagar pelo seu pecado. Mas lá no jardim do Éden, o primeiro pecador que existiu, que foi Adão e Eva, morreu então o primeiro cordeiro para perdoar aquele casal. Diz que o Senhor Deus matou o cordeiro
e fizeram vestes de couro. As vestes de couro é porque o homem não consegue justificar a si mesmo, mas o nosso Deus nos justificou. Aleluia. E era desta maneira, quando alguém pegava um animal conforme a sua condição financeira, impunha-se a mão do pecador sobre a cabeça do animal, identificavam-se os dois, os pecados daquele homem eram transferidos, ele mesmo imolava o pescoço do animal, entregava o sacerdote, que entregava aquele sangue no altar do sacrifício, altar do holocausto, e os pecados daquele pecador eram perdoados. Mas após a morte do Senhor, ele foi o cordeiro perfeito, imaculado, santo. Nenhum cordeiro mais precisou de morrer, mas o sangue dele foi suficientemente poderoso para perdoar e remir e nos lavar de todo pecado e injustiça. Mas eu quero enfatizar o poder da água, porque João viu sangue e viu água. A água, ela é um símbolo da vida de Deus. E eu fiquei maravilhado, porque quando eu saí da minha casa, chuviscou. Uma parte do caminho não tinha dado nenhuma gota d'água. Mas nessa região aqui de cima havia tido uma grande chuva. E a água descia, irmão, grandemente pelo caminho. E o Senhor falava comigo que tão forte é o poder da água. Quando eu vi a água da chuva descer, também é o poder da vida de Deus. Quando Jesus morreu, a vida de Deus foi liberada para o homem. E nós podemos entender então que essa água, ela nos veio para transfundir a vida de Deus na vida do homem. Porque quando o homem ele é impactado com a vida de Deus, aquele que mentia, ele já não mente mais. Aquele que roubava, ele já não rouba mais. Aquele que praticava o pecado, ele se torna livre. Porque toda pessoa que encontra com a vida de Deus, ela tem uma mudança de vida, ela tem uma transformação de caráter, ela tem uma mudança de estado, ela tem labranda e calar sobre erganai, ela tem lá e show de calabranda sai, um impacto com o Senhor. Para finalizar, no livro de Ezequiel 47, a partir do versículo 3, diz que o profeta teve uma visão em que debaixo do limiar do templo nascia um rio de água. Diz que aquele rio de água começou dando na altura do tornozelo. O Senhor mandou o profeta medir mais 1000 côvados e aquele rio passou a dar no joelho. O Senhor mediu mais 1000 ainda através do profeta, e aquelas águas haviam crescido e estavam dando sobre os lombos. Diz que ele mandou medir mais 1000 e não podia mais se medir a profundidade, porque era um rio cujas águas se deveriam atravessar a nado. E eu quero te explicar o que Deus queria dizer aquilo ali. Aquela água que multiplicou é a vida de Deus. E quanto você tem permitido que a vida de Deus cresça na tua vida? Você tem permitido a água de Deus só até o tornozelo? Você ainda vai onde quer, faz o que quer? Você tem permitido a vida de Deus ainda só até o joelho? Você ainda pode escolher fazer aquilo que deseja o seu coração. Mas começa a surgir um grupo onde deixa a água crescer. E quando a água dá no lombo, irmão, a correnteza é forte e nós já não conseguimos ir mais para onde queremos. A água cresceu tanto que agora ninguém nada contra a correnteza. Essa é a vontade do Senhor, que nós permitamos a água de Deus, que é a sua vida, que cresça em nós de tal maneira que Ele vai dizer, como disse a Jeremias: Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias, aonde eu tu mandar, tu irás. O que eu mandar tu falar, tu falarás, porque eu sou o seu Senhor. E eu quero te perguntar, Labranda, Comanai, você tem deixado a vida de Deus crescer na tua vida? Irmão, o dia do arrebatamento pode ser um dia de quarta-feira, e a 7ª trombeta pode tocar. E como que o Senhor vai achar a tua vida? A tua vida, Labranda, cala sobre Erganai, vai estar cheia da vida de Deus.
sobre a Candarabandasai. A tua vida vai estar cheia de Deus. A tua vida vai estar cheia do Espírito Santo. A tua vida vai estar cheia de Jesus. Eu glorifico ao Senhor, porque em toda igreja, em todo grupo cristão existem os verdadeiros adoradores, aqueles que permitem a vida de Deus crescer na vida dele, e ele já não faz o que quer, ele não vai onde quer, ele não vive da maneira que quer, ele não toma atitude sem consultar o grande eu sou. Toda vez que Davi foi uma guerra, que ele consultou a vontade de Deus, ele teve vitória. E toda vez que Davi foi a guerras, sem consultar a vontade de Deus, ele não alcançou vitórias. Irmão, no mundo onde todo mundo está na mídia, eu vou te dizer uma verdade, de fato, para encerrar. Não importa a sua condição financeira, a roupa que você veste, o português que você fala, mas a diferença num homem e uma mulher de Deus nos nossos tempos é aquele homem que é cheio do Espírito Santo de Deus. É aquele homem que é governado pela água que saiu do lado de Jesus, que é a vida de Deus. Ali na igreja primitiva, que todo mundo diz que vontade de voltar naquela época, o Senhor mandou escolher 7 diáconos para cuidar das viúvas, mas tinham que ter 2 características: ser idôneo e ser cheio do Espírito de Deus. Um desses diáconos foi Estevão, que morreu apedrejado, mas diz então que quando ele estava morrendo, ele viu os céus se abrirem diante de ti, e ele viu o Senhor Jesus, Alai Shodoromandassai, assentado à destra de Deus, e ele teve uma visão celestial. Ele perdoou aqueles que faziam assim e pediu: Deus, recebe o meu espírito na tua presença, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que quando falava, Deus cumpria. Ele era um homem que quando ele abria a boca, Deus enchia. Ele era um homem que quando ele louvava, acontecia um sobrenatural. Ele era um homem que quando levantava a sua mão para orar, a glória do Senhor respondia, porque não tinha aparência, não tinha formosura, mas era cheio do Espírito de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que vieram aqui, desses irmãos que oraram e falaram: Senhor, fala comigo. Ó Deus, seja qual for a causa que os irmãos busquem nessa campanha, que possam alcançar, que os entes queridos sejam salvos, que as portas de emprego sejam abertas, que curam sejam manifestas no meio da igreja. Como ministro do Evangelho, eu profetizo que a unção do Espírito Santo visite de maneira tremenda a vida de cada irmão, de cada irmã. E aqueles que recebem essa palavra glorificam o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade.